Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. No século XVIII, na França, as desigualdades sociais, elas eram notadas das mais diferentes formas, meios e hábitos. Até mesmo na hora da execução de um condenado, havia diferença. Uma pessoa comum, ela era executada por esquartejamento, ela era queimada ou ela era enforcada. Os nobres, eles eram decapitados à espada, porque isso trazia uma morte que eles consideravam rápida e indolor. E na revolta do povo, decidiu-se, então, mercê da Revolução Francesa, com seu lema Égalité, Fraternité, Liberté, estabelecer a igualdade. E a execução de um condenado deveria ser igual para nobres e para as pessoas do terceiro estado, ou seja, do povo. E aí um homem chamado Joseph Guillotin, ele aperfeiçoou, dizem que ele inventou, mas na verdade ele aperfeiçoou um instrumento de execução chamado guilhotina. A guilhotina visava tão somente proporcionar uma morte rápida a todos. Segundo Guillotin, ele dizia que não sentia nem cócegas no pescoço na hora da execução. Eu gostaria de saber como é que ele descobriu isso, não é? Porque ele nunca foi guilhotinado. Mas o fato é que, nos idos do ano de 1792, o rei Luís XVI resolveu, então, assinar a lei que decretava que todos os condenados deveriam ser executados na guilhotina. Ele concordou com aquela solicitação, ele concordou com aquela demanda de igualdade. Conta a história que nesse ano de 1793, o ano seguinte à assinatura da lei, cerca de 50 guilhotinas em Paris executaram mais de 20 mil pessoas. O rei só não sabia que, ao concordar com a guilhotina, ele estava assinando a sua própria sentença de morte. Porque no dia 21, já mostrou a guilhotina? No dia 21, todo mundo conhece uma guilhotina, né, gente? 4 metros de altura, dizem que essa lâmina tem cerca de 40 quilos. Mas no dia 21 de janeiro de 1793, o rei Luís XVI foi condenado à guilhotina. E o infortúnio dele é que ele era gordo, obeso, porque nobre era obeso. Você tinha que ser obeso para mostrar que você não trabalhava, que você só comia. Coisa de ser magro era coisa de pobre. Hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia o rico quer ser magro e o pobre está ficando gordo. Mas ele era tão gordo que conta a história que a guilhotina desceu a primeira vez, mas não decepou a cabeça do rei. Foi necessário erguer novamente a lâmina e aí na segunda vez, decepado que foi, a cabeça foi exposta ao povo. Isso é uma aula de história, pastor? Não, não é não. Mas a história nos traz lições que nós precisamos assimilar e aprender. Ele concordou com a guilhotina, que se tornou um instrumento da própria morte. Então, eu quero conversar com você nesta noite sobre o tema cuidado com o que você concorda. Cuidado com o que você concorda. E aí, queridos, nós vamos ler um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, e vamos ver um homem que concordou, mas concordou com Jesus. Um homem que a Bíblia faz questão de dizer que ele concordou. Então vamos ler Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus:
Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Por que a Bíblia colocou isso e João concordou? Porque essa expressão colocada desta forma. E o texto segue: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Aí, queridos, nós nos deparamos com um homem que a Bíblia faz questão de dizer, ele concordou com Jesus. E nós precisamos, na nossa vida, tirar desse contexto uma lição que é fundamental e prática para nós, que muitas vezes, como o rei Luís XVI, estamos concordando com coisas que nós não sabemos aonde elas irão dar, e nós estamos achando que elas vão ser maravilhosas, só que podemos estar assinando a nossa própria sentença de morte espiritual, profissional, sentimental, familiar. E esse é o cuidado que nós precisamos ter. João Batista foi o homem que concordou com Jesus, conforme o texto que nós lemos. Qual é a história de João? Todos nós sabemos que João, chamado o Batista, porque ele batizava. Hoje em dia, Batista virou o sobrenome. Mas naquela ocasião era uma referência a algo que aquele homem fazia. Primo de Jesus Cristo, ele era filho de um sacerdote chamado Zacarias, que servia no templo, e filho também de Isabel. Nós sabemos que a concepção de João Batista foi um milagre. Isabel não tinha como conceber filhos, e Zacarias e Isabel já eram avançados em idade. Todos nós sabemos da passagem quando Zacarias estava no lugar santo, estava provavelmente removendo os pães da proposição, ou então colocando azeite no candelabro, quando o anjo apareceu a ele e declarou que ele iria gerar um filho com Isabel, e ele mesmo sendo sacerdote, duvidou, e ele ficou mudo então, até o nascimento de João Batista. João Batista, desde cedo, ele já sabia qual era o seu propósito aqui na terra. E o propósito da vida de João Batista era anunciar a vinda de Jesus. E ele, a despeito desse difícil propósito para a sua vida ministerial, permaneceu fiel a este propósito. Deus tem um propósito com a minha vida, com a sua vida. Deus tem um plano para cada um de nós. Você sabe qual é o propósito da sua vida? Você já parou para pensar e perguntar a Deus qual é o propósito da sua vida? Tem muita gente que se ilude e diz, meu propósito é ficar rico. Meu propósito é ser famoso. Meu propósito é entrar para a história, porque eu vou realizar grandes coisas. Porque para nós, isso é o contexto daquilo que vale a pena viver, para deixar para a posteridade algo que nós fizemos. Mas a Bíblia diz que Deus tem propósitos, os propósitos de Deus não são os nossos propósitos. Jeremias 29:11 nos diz, porque sou eu que conheço. Não é você que conhece, não sou eu. A Bíblia é clara, Ele é quem conhece, Deus é quem conhece os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esses são os planos, o propósito de Deus para a minha, para a sua, para a nossa vida. Mas nós não nos enquadramos nisso porque queremos fazer os nossos próprios planos. E aí vamos ficar fora dessa prosperidade, vamos ficar sem esperança e com um futuro desolado. Porque, queridos, nós queremos que o propósito de Deus seja o nosso propósito. João Batista entendeu, esse é o propósito de Deus para a minha vida. Eu vou ser fiel a este propósito. Eu vou cumprir este propósito. 1 Pedro 2,9 nos ensina. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para ficar rico. Para deixar o seu nome na história, ser um grande executivo, para ser uma mulher multimilionária,
para ser reconhecida pelos seus posts no Instagram, das suas roupas e dos seus sapatos? É para isso que a Bíblia diz? Não! Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso, queridos, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas, aonde você estava, aonde eu estava também. Mas a gente se perde nesse propósito. E aí, quando a gente se perde, a gente arca com as consequências. É a mesma coisa de eu dizer para você o seguinte: o caminho daqui para o shopping metropolitano é atravessar a rua. E você, mas eu não quero esse caminho não, eu vou descobrir o meu. Aí você vai falar, lá em Santa Cruz. Aí tá lá, cadê o shopping metropolitano? Eu não acho esse shopping metropolitano. Aí eu tô cansado, gasolina tá acabando, eu tô com fome, não tenho dinheiro. Tá sofrendo as consequências porque quis. Seja você, seja eu. Nós precisamos conhecer qual é o propósito. A Bíblia quer anunciar. E quando eu falo anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, queridos, não estou dizendo que você tem que estar aqui em cima num púlpito pregando, ou que você tem que pegar um microfone e sair pelas ruas anunciando. João Batista faria isso. Hoje em dia está muito difícil descobrir pessoas que estejam dispostas a isso, porque vão ser taxadas de loucas, como também João Batista foi, de incômodas, como João Batista também foi, antissociais, como João Batista também foi. Mas nós precisamos anunciar através da nossa vida, do nosso testemunho. As grandezas não são as coisas pequenas de Deus, as grandezas daquele que nos chamou. Será que uma pessoa que convive com você vê na sua vida um anúncio das grandezas de Deus? Será que uma pessoa que convive com você na sua casa, no seu cotidiano, no seu trabalho, na sua fala, nas suas histórias, vai reconhecer as grandezas de Deus? Isso é o propósito da nossa vida. João, ele era a voz do que clamava no deserto. A vida de João Batista foi anunciada por Isaías 750 anos antes de João Batista nascer. 750 anos antes dele nascer, estava escrito: enviarei à tua frente o meu mensageiro e ele preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto. Quando o Espírito de Deus moveu com João Batista para o deserto, ele foi. Ele não precisava ir. Ele era filho de um sacerdote. Ele tinha uma vida social muito confortável. Não faltava alimento para ele, não faltava status. Era o filho do sacerdote. Era um filho de um dos sacerdotes que servia no templo. Ele tinha a sua importância social, ele não era qualquer um. Mas aí o Espírito Santo move com ele para o deserto, para iniciar o seu ministério de pregação. E ele foi, e ele não hesitou. Nós hesitamos em abrir mão de qualquer coisa para Deus. Para Deus, a gente reluta, a gente se agarra, a gente vai até a última coisa. Não quero, não faço, não vou, não aceito. João Batista, docilmente, voz do que clama no deserto. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o propósito de Deus para a vida dele. Quando nós conhecemos Deus, como nós somos verdadeiramente homens e mulheres de Deus, a vontade de Deus para nós, ela não é pesada, ela é agradável, porque a vontade de Deus ela é perfeita. Então, não lute contra a vontade de Deus, sabe por quê? Você vai perder. Não conheço ninguém que lutou contra a vontade de Deus e foi vencedor. Não há como. Você pode resistir, você pode até não capitular, você pode insistir, mas quanto mais você insiste, mais essa luta vai se tornar penosa e árdua. Não há como prevalecer contra a vontade de Deus. Não há como demover Deus dos planos que Ele estabeleceu para a sua vida, porque os planos são planos de fazer-nos prosperar. O que mais você quer? Você já viu alguém chegar na sua frente? Vem cá, meu plano para você é te dar um aumento todo mês, é aumentar cada vez mais os seus benefícios, é promover você de 3 em 3 meses, é fazer você um homem rico aqui dentro da empresa. Você já conhece alguém que tenha feito isso? E Deus declara: meus planos são de fazer você prosperar, dar esperança, dar futuro para você. E por que a gente não quer?
aceitar os... Ah, mas porque eu posso parar no deserto. Pode e vai. Pode e vai. Porque todos nós precisamos passar pelo deserto para quebrar nossa arrogância, para amassar o nosso ego, para entendermos a nossa impotência, para mudarmos a nossa mentalidade, para nos tornarmos então propícios a vivermos os planos de Deus. Vou continuar lendo o texto que nós começamos a ler, que diz assim: naqueles dias, desculpa, tá? Antes ainda, né? Tá aqui. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas de grife. João vestia roupas da Louis Vuitton, da Gucci, Dolce & Gabbana, ele não gostava muito. E está escrito isso na Bíblia? O que ele vestia? Roupas feitas de pelos de camelo. E usava um cinto de couro. Ah, mas ele comia nos restaurantes 3 estrelas Michelin. Ele não comia qualquer coisa, ele era um gourmet. Ele apreciava o bom paladar das iguarias daquela... É isso que ele comia? Gafanhoto e mel. Não gosto de nenhuma das duas coisas. Eu não gosto de gafanhoto, não, já provei, não como frito, claro. E mel, eu também não gosto de mel. Talvez seja uma das poucas pessoas que não gostam de mel. Mas eu não gosto de mel, não gosto de batata frita, não gosto de sorvete, então para mim é só mais uma na minha relação estranha. Ele se vestia de pele de camelo. Tá afim? Levanta a mão. Quem quer? Quem quer uma dieta de gafanhoto mesmo? Se disser que vai emagrecer, eu topo. Mas se disser que é para fazer a vontade de Deus, estou fora. Porque nós só queremos fazer aquilo que nós vislumbramos como benefícios para nós. Mas o nosso coração é enganoso. Nós não sabemos de nada, eu não sei de nada. Quando o ano de 2020 começou, eu não imaginava uma pandemia da Covid-19, e muito menos imaginava que no final daquele ano o meu irmão teria sua vida também ceifada por causa de uma pandemia. O que eu sei? O que você sabe? O que nós sabemos? Hoje mesmo, alguns queridos chegaram aqui, pastor, nós saímos de casa, e aí com tempo suficiente, e aí nos deparamos com um engarrafamento. Exatamente assim, a gente sai pensando que vai ser de uma forma e acontece de outra, porque nós não controlamos nada, absolutamente nada. João, ele viveu no deserto até começar seu ministério. Porque se ele começou a pregar, queridos, ele não estava pregando no deserto. Porque no deserto não tem ninguém. E aí não adiantava ele estar pregando para ninguém. Mas ele pregava ao longo do Rio Jordão a todas as pessoas que passavam, e presta atenção, se arrependiam e eram então batizadas. Ele abriu mão de tudo. Do que você está disposto a abrir mão? A verdade é o seguinte, nós não estamos dispostos a abrir mão de nada. A gente tem um discurso, uma retórica muito bonita. Eu estou disposto a fazer a tua vontade. Senhor, envia-me a mim, aonde o Senhor mandar eu vou. A gente fala isso como se verdadeiramente nós fôssemos praticar isso. Mas o nosso coração humano é endurecido e o nosso discurso não coaduna com as ações que nós deveríamos ter. Esse homem abriu mão de tudo, viveu uma vida completamente fora dos padrões sociais. Ele simplesmente, queridos, tinha a sua roupa de pelo de camelo que deveria incomodar, pinicar, e comia gafanhoto que ele achava, e mel que ele pegava certamente das colmeias da região aonde ele andava. Mas por que Deus quis isso dele? Porque de cada um de nós, Deus quer uma coisa diferente. Não pense em você que ele vai requerer de mim a mesma coisa que ele requer de você, mas também não vai requerer de você o que ele requer de mim. Nós somos diferentes, ele conhece os nossos corações, ele conhece os nossos valores, ele conhece exatamente aquilo em que nós nos agarramos, ou aquilo que nós não estamos nem aí. Ele conhece o que é que precisa tirar do meu coração, do seu coração.
Então, para uns ele tem que mandar para o deserto. Para outros ele tem que oferecer gafanhoto e mel. Mas ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso por amor. Ele está nos dando a chance de nos arrependermos e de sermos abençoados. João foi criticado o tempo todo. Ele não vivia conforme os padrões daquele mundo. E eu e você também não podemos viver conforme o mundo determina. João 15:9 diz assim: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. O mundo ama você, queridos. As pessoas te adoram. Você é o máximo. Está sempre cercado de pessoas do mundo que acham você sensacional. Me desculpe, você pertence ao mundo. A Bíblia é clara. Se vocês pertencessem ao mundo, ele amaria vocês como se fossem dele. Mas como vocês não são do mundo, porque eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Odeia. Então não pense você que eu estou preocupado quando as pessoas falam, cara, lá é pastor. Sou, para a glória do nome do Senhor. Eu tenho um privilégio de exercer um ministério que vai refletir na eternidade. Eu posso não ser um homem que assina cheque de milhões, mas os milhões também não vão me livrar da sepultura. E quando para lá for, ninguém vai se lembrar de quem colocou a assinatura. Me diz o nome do presidente do Banco Itaú. Ah, você não sabe? Poucos aqui, se eu perguntar, me diz o nome do presidente das organizações Globo. Aí você vai falar, eu acho que é Marinho, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Sabe por quê, queridos? Eu e você não somos do mundo, não podemos viver como se fôssemos do mundo. O mundo vai nos odiar e está nos odiando. Ao longo dos países, há crentes sendo mortos porque são odiados. Se você no seu trabalho, às vezes, não tem problema. Quando o mundo me odeia, é porque verdadeiramente eu pertenço a Jesus Cristo. Não tem como. Não tem como. Olha para a sua vida. Se as suas maiores amizades estão no mundo, é porque você está lá também. Não tem como. A Bíblia fala isso. Se você pertence ao mundo, o mundo vai amar você. Que tipo de amor eu quero? Eu não quero o amor do mundo. Eu não preciso do amor de ninguém, a não ser, em primeiro lugar, do amor de Deus, do amor que é verdadeiro. Aí depois do amor de Deus, eu preciso do amor da minha esposa, eu preciso do amor dos meus filhos. E aí depois, eu preciso do amor dos meus irmãos que quiserem me amar, porque também se não quiserem, eu não dependo. Nós dependemos do amor de Deus. João, ele estava sozinho no deserto, sozinho, socialmente falando. Mas ele era um homem que não vivia na solidão, porque ele tinha a plenitude do amor e da presença de Deus sobre a vida dele. Tantas pessoas vivem rodeadas de gente e se sentem sozinhas. João 17:14-16. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. E você ainda acha que o mundo vai gostar de você? Que o mundo vai aplaudir você? Que você vai ser popular? Que você vai ter... Eu vou viver rodeado de amigos. Você pode estar rodeado de pessoas usurpadoras. De amigos, a Bíblia diz, é impossível. É impossível. Se você deu a palavra para eles... E a palavra, você não precisa nem abrir a boca. Mas se pelo seu testemunho, ele não bebe, ele não transa, ela não fuma maconha, ela não está afim de ir para rave, ela não quer usar as roupas de piriguete. Ela não quer, então eu odeio. Por quê? Porque você está mostrando através do seu testemunho a quem você verdadeiramente serve. Quem é o Senhor da sua vida. O mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu não sou do mundo. Você pode dizer isso para você, não precisa nem dizer para mim não. Você pode dizer com sinceridade, eu não sou do mundo. Eu não quero as coisas do mundo. Eu não quero os valores do mundo. Eu quero ser mais do que vencedor e chegar até o céu. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eu estou no mundo, mas eu estou protegido pela poderosa mão de Deus. E aí ele insiste novamente, eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus não era do mundo. As pessoas, mas filho de Deus,
Não tinha nem uma casa para morar? Não, não tinha. Nada era. A única coisa que ele tinha era uma capa, que assim mesmo quando foi crucificado, os soldados romanos lançaram sorte sobre aquela capa. Nada mais. Ele não veio para me ensinar a ser rico. Ele não veio para me ensinar como viver confortavelmente nessa vida. Ele não veio, queridos, para simplesmente realizar os meus desejos como se fosse o gênio da lâmpada do Aladim, que é muito engraçadinho, mas egoísta que só, porque você só tem 3 desejos. Eu acho que seria uma boa ideia, se Deus me permitisse sugerir: Senhor, dá para cada ser humano 3 pedidos. O que seria da nossa vida? O que seria da nossa vida? Mas João Batista, ele era um homem incômodo. Sabe por quê? Ele tinha uma poderosa mensagem, a poderosa mensagem pregada por João Batista. João Batista não era um demagogo. João Batista não estava preocupado em agradar pessoas. João Batista não estava preocupado em falar aquilo que eu gostaria de ouvir. Ele estava pregando que ao longo do Rio Jordão para judeus. E ele pregava o evangelho de arrependimento. Mateus 3, de 1 a 3 diz assim, coloca para mim, por favor. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As suas pregações atraíam multidões, mas eram pregações contundentes que confrontavam o povo. Ele não dizia: continuem como vocês estão, dê vazão ao seu coração, faça aquilo que você está sonhando, busque usufruir dessa, arrependam-se. Arrependam-se. E aí ele dizia mais, Lucas 3, 7 a 8. João dizia às multidões que saíam para serem batizados com ele: raça de víboras! Pessoal querido, vocês chegam aqui no culto e eu digo para vocês assim: boa noite, raça de víboras! Vai todo mundo embora. Ai, pastor grosso, vai embora. Mas a Bíblia está dizendo, as multidões iam até ele e ele dizia: raça de víboras! E aí ele continuava: quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer para si mesmo: Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Por quê? Porque os judeus achavam que simplesmente porque eram filhos de Abraão, eles iriam para a eternidade com Deus. Eu sou filhinho de Abraão, eu sou judeu, eu sou filho de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como nós também dizemos: porque eu frequento a igreja, porque eu sou crente, eu vou para o céu. E a palavra do Senhor é exatamente: quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Não bastava ser judeu, era a pregação de João para judeus. Não basta ser crente, é a pregação para nós que somos crentes. Nós precisamos ser homens e mulheres que concordamos com a palavra de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres que vivemos a palavra de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres que transparecemos o evangelho que está dentro de nós. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não basta ser crente, queridos. Nós precisamos dar frutos. Muitos crentes, muitos chamados, poucos os escolhidos. Tanta gente que você pensa que vai para o céu e não vai chegar lá. Tanta gente que se denomina, mas se denominar não basta. É o exemplo que eu sempre dou aqui. Tem tanta gente assim: eu sou bonita, eu sou bonito. E aí eu digo para você assim: não é não. Você pode até se achar, mas de verdade você não é. E aí a gente passa a achar, porque a gente declara que nós vamos, não vamos. Deus não é assim. É por isso que Ele trabalha comigo e com você, e Ele quer nos trabalhar, Ele quer fazer de nós um vaso de honra.
Nós somos vasos de barro e Ele quer nos transformar em vasos de honra, cheios da unção do Seu Espírito Santo, cheios da graça do Senhor, felizes porque estamos indo para os céus. Nós não estamos preocupados com as coisas deste mundo. Nós vivemos no mundo, mas Jesus disse, mas você não é do mundo. Jesus foi até João Batista para ser batizado. Tinha gente até que achava que João Batista era o Messias. Ele tinha discípulos. João Batista tinha discípulos. E alguns discípulos de João Batista depois foram chamados para serem discípulos de Jesus, depois da morte de João. João Batista morreu com cerca de 32 anos aproximadamente. 32 anos. Mateus 3, de 13 a 17. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João tentou impedi-lo. João estava dizendo assim, eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. João Batista viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre Jesus, e uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. João Batista não queria batizar Jesus, não era por capricho não, é porque ele se considerava, e de fato ele era, inferior a Jesus. Jesus era superior a ele. Ele não queria simplesmente não batizar Jesus por uma idiosincrasia sua. Ele não se achava digno disso. Mas João, para nós terminarmos, concordou com Jesus. João sabia que não era digno de batizar o Filho de Deus. Você é digno para daqui essa noite? Eu sou digno para poder ter o privilégio de pregar a palavra de Deus? Nós somos dignos de participarmos da Santa Ceia? Nós somos dignos de entrarmos na casa do Senhor e nós não somos consumidos com a santidade dele que está aqui nesse lugar. Não, queridos, nós não somos dignos nem merecedores, nós somos tais quais João Batista e precisamos ter essa exata noção. Eu sou grata ao Senhor porque eu sou pastor, mas é pela misericórdia dele. Eu nunca disse a Deus, eu sou pastor porque eu sou inteligente, eu sou brilhante, e eu sei que eu sou. Me desculpe a falsa modéstia, mas eu sei que eu sou. Que eu sou inteligente? Eu sei, sempre fui em primeiro lugar em tudo. Que eu sou inteligente? Eu sei que eu sou. Que eu sou culto? Eu sei que eu não preciso que você me diga, não. Que eu sou bonito? A minha esposa me diz isso todo dia. Eu sou pastor pela misericórdia de Deus. Tem gente que se acha que eu sou porque olha a minha capacidade retórica. Olha o meu carisma. Olha a minha comunicação. Olha as técnicas que eu uso. Não estou preocupado com técnica nenhuma, não, queridos. Se eu falo, às vezes, mais incisivo, vou continuar falando, porque isso é o que Deus me deu como missão para fazer. Eu não vou mudar a minha pregação. Muitas pessoas chegam, a sua mensagem é muito dura, pastor. A sua mensagem é muito contundente. A sua mensagem vai muito, mexe muito. E você quer o quê? Que você venha para cá para eu concordar com os seus erros? Eu não quero nem que concordem com os meus. Eu quero ser corrigido por Deus. Porque eu quero chegar nos céus, eu não quero ninguém acariciando os meus erros. É que nem aquela pessoa porque é rica, aí tem um monte de pessoas bajulando, porque é importante, bajulando. Aí tudo que você faz é lindo, tudo que você faz é bonito, tudo que você faz é importante, tudo que você faz. Queridos, presta atenção, nós precisamos concordar com Deus. Nós não somos dignos de nada. Nós não somos dignos da salvação. A Bíblia fala isso, todos pecaram e destituídos foram da glória do Senhor. Eu acho muito lindo e impressionante esse registro da Bíblia. E João concordou. Precisava isso? Era tão somente dizer assim, olha, João disse que não ia batizar, Jesus falou assim, mas tem que me batizar, e João batizou. Por que a Bíblia fez questão de registrar? E João concordou, porque João foi o homem mais importante que já existiu. O próprio Deus declarou isso. Não existe nascido de mulher nenhum homem maior do que João Batista. Nós vamos ler aqui, coloca para mim por gentileza, Mateus 11, de 7 a 11.
Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Ou seja, curiosos. Vocês foram investigar a vida alheia? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Jesus. Jesus também, querido, não passava a mãozinha em cima, não. Jesus ia direto na ferida. A ferida do pecado, tá cá, ele metia o dedão e mexia, que era para doer realmente. Aí ele dizia, ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? É isso que vocês pensavam que um homem de Deus é? Que veste roupas finas, que fala, anda com um carrão. Já me disseram isso. Eu estava uma vez num outro país, um pastor disse para mim, qual é o seu carro? Eu disse, ele falou, isso não é carro de pastor não. Tem que trocar o seu carro. Porque isso aí não é carro digno de um pastor. Por quê? Porque o meu carro é um Honda. É Fit, né? Não sei nem o nome do carro. Está aí, está estacionado aí fora. Ah, por que você não troca? Porque eu não quero. Poder trocar eu até posso, me desculpe. Por quê? Porque eu não quero, não ligo para isso. Meu coração não está no carro, querido. Meu coração não está, eu sair andando com Bentley. Se você tem, maravilha, que Deus te abençoe. Eu não ligo para isso. E ainda fui julgado. Ninguém vai te respeitar se você chegar na igreja com um carro desse. Se você me respeita por causa do meu carro, lamento por você. Porque você precisa aprender a respeitar as pessoas pelos valores morais que ela tem, pelos valores espirituais, pelo homem e mulher de Deus que ela é. Não é pela quantidade de dinheiro, nem pelo carro que ela possui, o cargo que ela ocupa. Aí Jesus continua dizendo, afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, é mais do que profeta. João Batista não é, ele vestia roupa de camelo, ele comia gafanhoto, morava no deserto, mas Jesus diz, ele é mais do que um profeta. Era o próprio Deus declarando isso. Deus não nos avalia por aquilo que nós temos. Deus não nos avalia por aquilo que a sociedade diz que é importante. Acorda, irmão. Tinha uma canção antiga que dizia, irmão, acorda, porque senão a Bíblia vai cair na sua mão. O que tem de crente com a Bíblia no chão por aí? Aí Jesus continuava dizendo, sim, eu lhes digo, é mais que o profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade. Olha Jesus dizendo, a verdade é essa. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Mas Jesus não é maior? Claro que é, mas Jesus, queridos, foi concebido por ação do Espírito Santo. Jesus não foi concebido por um espermatozoide e um óvulo. João Batista foi. E é isso que Jesus... Não tem ninguém maior do que esse louco que se veste com peles de camelo. Ninguém maior do que esse louco que come gafanhoto e mel. Não existe. Para você, se eu perguntar qual é o homem maior que já existe, aí você, eu acho que foi Einstein. Eu acho que foi o Dr. Barnard, porque ele fez o primeiro transplante. Eu acho que foi Van Herven por causa do foguete. Eu acho que foi... não, para mim é o Elon Musk, porque ele é o homem mais rico do mundo na atualidade. É sério isso? Sabe o que Deus, Criador do universo, diz? Aquele que mora no deserto, que veste pele, que não tem nada, que come gafanhoto e que come mel, é o homem mais importante que já existiu. Você já pensou ganhar esse prêmio de Deus? Você sabe quantos bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de pessoas já existiram? E Deus, Ele é o homem mais importante. Sabe por quê? Porque se submeteu à vontade de Deus, fez a vontade de Deus e concordou com a vontade de Deus. Eu e você nunca seremos importantes para Deus se nós não concordarmos. Não basta você dizer assim, eu obedeço, mas eu não concordo. Se no momento da sua obediência você não concordar, mas ao longo da sua obediência você entender e falar assim, obrigado Senhor, eu concordo. Aí, queridos, nós verdadeiramente seremos similares a João Batista. Ele tinha razão na argumentação? Tinha. Mas a Bíblia faz questão de dizer, ele concordou.
não basta tão somente, eu discordo da Bíblia. Você discorda de Deus? Quem era João para discordar de Jesus? Quem sou eu para discordar quando ele diz assim, não, eu não vou abrir essa porta. Não, eu não vou dar isso que você está pedindo. Não, você vai ter que atravessar esse deserto até o fim. Quem sou eu para dizer assim, mas eu não quero, mas eu não aceito, mas eu me revolto? Você vai poder falar qualquer coisa, mas vai continuar fazendo aquilo que Deus quer. Quero terminar aqui, queridos, porque o tempo não nos permite avançar. Concorde com o que Deus diz na sua palavra, a Bíblia. Jesus forçou João Batista a batizá-lo? Jesus forçou? Se você não quiser fazer a vontade de Deus e não quiser viver a bênção que Ele tem para você, tem problema não. Você não vai receber a bênção, mas outra pessoa que concordar e fizer, vai. Só recebem as bênçãos verdadeiras de Deus aqueles que concordam e se submetem à sua palavra. 1 João 5,3. Nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Ai daquele que diz, eu não consigo fazer. Deus está requerendo demais para mim. Ai, eu não consigo obedecer. É difícil demais. A Bíblia diz, tudo aquilo que Deus não determina não é pesado. Se não é pesado, queridos, é bom. 2 João 6. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Então, presta atenção, andar em amor significa fazer a vontade do Senhor. Amar a Deus significa fazer a vontade do Senhor. Se você ama Deus, mas não faz a vontade de Deus, você não ama Deus. Conheci um rapaz, ele era casado e tinha muitas namoradas. Aí eu falei, acorda, cara, que vida é essa? Ele, não, eu tenho muitas namoradas só passar tempo. Meu amor verdadeiro é só da minha esposa. Quando eu volto para casa, o meu amor é só dela, mas quando eu estou fora, ela sabe que eu a amo. Que amor é esse? Aí as mulheres ficam revoltadas. Quiser devia ser comigo, queria ver só. Mas nós fazemos isso com Deus. Eu te amo, ó Deus, mas eu não te obedeço. Eu te amo, ó Deus, mas eu não cumpro os teus mandamentos. Eu te amo, ó Deus, mas eu não observo a tua palavra. Então, não é amor, é discurso. Não tem fundamento, é mentira. E no céu, me perdoe, não entra mentiroso. Que nós possamos dizer como salmistas, Salmo 48, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Tenho grande alegria em concordar com o Senhor. Cuidado para você não concordar com a sua lógica. Cuidado para você não concordar com seus pensamentos, seus sentimentos, as suas emoções. Cuidado para você não concordar com aquelas suas avaliações humanas. O rei da França disse, eu sou inalcançável. Eu sou o rei, eu sou o soberano. Eu sou Deus para eles, eu vou assinar essa lei. Eu concordo com a guilhotina. Mas ele não imaginava que o pescoço gordo dele ia parar debaixo daquela lâmina. Você pode concordar com o que você quiser, mas cuidado com aquilo que você está concordando. Tem muita gente concordando com os valores do mundo. Tem muita gente concordando com aquilo que é politicamente correto. Tem muita gente concordando com aquilo que é moderno. Tem muita gente concordando com aquilo que não vem de Deus. Há uma consequência para isso tudo. João Batista está no céu e recebeu o título, o homem mais importante que já existiu. E eu e você? Que título nós vamos receber? Eu só quero um título: salvo pelo sangue de Jesus Cristo e que guardou a minha palavra
até a morte. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.